Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para mais um Dicas Inomináveis. Exatamente, pessoal, estamos aí com o nosso quadro Dicas Inomináveis. Dessa vez um pouco diferente, não vai ser todo mundo falando, dando suas indicações. Dessa vez vai ser uma coisa mais simples, mais rápida, onde a gente vai falar de um tema específico e cada um vai falar uma indicação específica e todos os participantes vão falar sobre somente essa indicação. Beleza? E dessa vez, a indicação que vamos fazer agora é referente ao disco da banda canadense de pós-rock, Godspeed You, Black Emperor, né? E o disco que comemorou agora 20 anos no dia 9 de outubro, é o Lift Your Skin, Fists Like Antennas to Heaven. Nome complicadinho, grandinho, mas é isso aí, tá, pessoal? Godspeed. Isso. Godspeed. Bom, situando, pessoal, pra quem não sabe, o gênero post-rock é um gênero que ele se firmou ali nos anos 90, na verdade, no meio dos anos 90, estourou mais lá pro meio dos anos 2000, que é um gênero que já vem ali muito influenciado pelo gênero do indie, do shoegaze, né? Muito influenciado ali pela cena também hardcore também das universidades. E o Godspeed You, Black Emperor, ele é um disco que influenciou muita gente, assim, influenciou muitas bandas, principalmente as bandas que ficou mais conhecida mundialmente, como o Mogwai, o Explosion in the Sky. E nada mais aqui melhor que falar sobre esse disco do que o Glaucão, que tá aqui do nosso lado, e o Eric, que são discos que formaram ali o gosto musical deles e o meu também, de certa forma, tá? Foi muito influenciado por causa desse disco. E, verdade, a escola, né? A escola. Exatamente. Bom, pessoal, o que vocês têm a falar aí do Lift Your Skin aí? O que vocês têm a dizer sobre esse disco? Como o Luiz bem situou, né? O disco eu considero um dos pilares do pós-rock, assim, que veio a ser chamado de pós-rock, e que é um gênero muito abrangente, virou hoje em dia. Então, imagina na época, a banda como nem se auto-intitulava como isso, né? Eles tinham influência de um monte do punk, de música progressiva, de trilhas de filmes, até o nome Godspeed You Black Emperor é retirado de um documentário japonês, né? Que era Exatamente. Black Emperor era tipo uma gangue de motociclistas japoneses. Mas eles lançaram... O meu disco predileto deles é o anterior, que é o primeiro, né? A banda surgiu em 94, né? O disco que eu mais gosto, que é a minha paixão, é o Fascinando do Infinito, que é o símbolo das notas, né? E o infinito. Uhum. E o Lift Your Skin veio depois desse disco, de 2000, né? Por isso que agora completar 20 anos. Mas foi muito importante, porque... ele é, para mim, assim, um marco do que viria a ser o pós-rock mesmo, assim. Porque eu acho que até o primeiro que eles lançaram tinha essa influência, né, eu citei, né, de música progressiva e de não sei o que, tal, mas eles nunca se colocaram como isso, porque o Godspeed era uma banda que utilizava... Tanto é que eles nem aparecem, você nem vê entrevista, nem vê foto deles... basicamente, era uma banda bem... Eles chamavam de antissocial na época, né? Mas exatamente. Entendeu que tinha todo um engajamento político, né? Eles eram ativistas anarquistas, totalmente faça você mesmo, ligado ao selo da Constellation. Então, como eles não tinham essa questão de criar um rótulo, gerar... Esse disco foi importante porque a sonoridade ele já é diferente um pouco do primeiro. Ele veio a ser o que muito, até hoje, as bandas de pós-rock copiam, ou, sei lá, tem influência, não vou usar essa palavra muito forte, e referência. Então foi um disco que marcou muito, assim, principalmente as bandas que surgiram, né, a partir de 2000, ali no começo meados dos anos 2000, tal, porque quando chegou aqui no Brasil chegou com um pouco de defasagem, né, até... então, assim, a galera foi conhecendo mais esse disco, e eu acho que ele é um pouco mais acessível até que o primeiro, porque justamente ele tem o que viria a ser chamado de pós-rock, né? Que, assim, sintetizando muito rapidamente, assim, o que eu vejo, principalmente no som do Godspeed e até desse disco,
ele tem umas construções, por exemplo, a utilização de instrumentos não convencionais, de formas diferentes do que tinha no rock. Por exemplo, eles usavam trompa, usavam violino, 2 baixos, um baixo acústico com baixo, bateria com percussão, que era uma coisa assim que até tinha no progressivo, mas eles utilizavam de forma diferente. Eles usavam para construir camadas corrente da música, né? Mas de uma forma mais harmônica, assim, eles não tinham quebras abruptas, então era tudo muito harmonioso. Então, assim, eram como se fossem quase músicas clássicas, umas músicas quase com movimentos, cheio de movimentos, e pausas, intervenções e pausas, né, com dinâmicas. Mas, para mim, pelo que eu entendo e vejo esse disco, ele influenciou demais toda uma geração que até hoje, né, segunda, terceira geração, que veria as bandas ter influência, né, desse meio pós-rock. Ah, legal. E aí, Glaucão, e pra você, cara, como foi pra receber esse disco aí, cara? Você que já acompanhava um pouco mais essa cena. Por incrível que pareça, o Godspeed eu conheci através dos shows que eles faziam, né? Uhum. Então, o modo que a gente procurava sobre essas ideias, né, sobre essas bandas, era buscando pela internet mesmo, né? E eu conheci mesmo o material da Godspeed através dos shows. Os shows foi, assim, um impacto tão grande, assim, que, cara, não tem como falar, né? Contanto que, quando eu vi esse disco, Lift Yours, né, eu achei um pouco estranho, né? Porque eu falei assim, nossa, cara, o Godspeed muito limpinho demais, né? Porque tinha esse impacto dos shows, né? Que era muito impactante, né? Que era sujo, era cerimonial, algumas coisas. Então você ficava com a mente do Godspeed assim, falei assim, cara, que banda que usa todos esses instrumentos, né? E também era um estilo comum, né, das bandas nessa linha pós-rock fazer essa linha de contramão, né? Ficar algo torto, misturar muita música eletrônica, né? Tanto que tem muitas bandas, não é só essas bandas que você citou, Mogwai, Explosion, Godspeed, né? Tinha umas outras também, né? Tinha as vertentes alemãs, né? Tinha aquelas bandas que tinha aquela pegada do krautrock alemão, né? Exatamente. E vem daí todas essas referências, né? E o Lift foi bem incrível, né? Porque foi algo que a gente até lembrou nesses dias e falei assim, pô, a gente precisava comentar isso no podcast, né? A importância dele, né? Exatamente. Então, até a forma de você criar mesmo música a partir do Godspeed meio que modificou tudo, né? A forma que você pensa como criar a música, né, em si, né? Então, modificou muito, né? Como você utilizar o cello, como você utilizar todas essas nuances, os áudios, né? As intervenções, né? Intervenções, tudo, né? Com uma clareza, né? Como uma narrativa sonora, assim, que tem um poder muito essencial, né? Então... exatamente. Esse daí... então, o Godspeed, assim, cara, é o que me falam muito, assim, que eu pego muito relatos, assim, do pessoal que, igual você que acompanha os shows, pela internet mesmo, falam que, assim, quem presencia um show do Godspeed fala que é uma coisa, tipo, meio cartática, assim, você sai de lá, tipo, extasiado, assim, porque é uma experiência absurda, né? Não só sensorial, musicalmente falando e tal, fala que é incrível. É o show da minha vida, assim, eu nunca vi um show igual do Godspeed. Pra mim eu tive o prazer e a sorte de ver um show, né, a apresentação deles. E tem uma coisa que o Glauco falou, que depois virou uma característica do pós-rock, do Godspeed, era essencial, tava ali. Mas essas bandas, os shows são muito mais fortes que os próprios discos. As apresentações são muito mais ricas, assim, você percebe essas nuances que ele falou. As construções, a harmonia entre as pausas dinâmicas, enfim. Realmente é isso mesmo.
Ah, legal. E assim, bom, eu só vou dando um exemplo aqui, tipo, do meu caso, por exemplo, que como eu conheci a banda, diferente de vocês que já conheceram a banda na época do lançamento do disco e tal, que vocês já conseguiram acompanhar isso, eu fui conhecer a banda, tipo, muito pra frente. Eu fui conhecer a banda lá por 2009, 2010. Foi quando eu comecei a me introduzir nesse tipo de som do post-rock e tal. Mas eu conheci primeiro com as bandas que são hoje mais conhecidas, né? Como o Explosion in the Sky, o Mogwai. E aí me indicaram, né? Falou, pô, cara, escuta isso aqui e tal. E, pô, cara, quando eu ouvi, foi algo surreal, assim. O Lift, eu peguei assim pra ouvir, daí eu entendi por que hoje em dia, tipo, virou até meme esse negócio a capa da mãozinha lá, tipo, né? Da mãozinha que a galera fala. Que a galera virou meme hoje em dia e tal, mas é por causa desse impacto desse disco que foi pra essa época, assim. E parece que. Eu tenho a impressão que ele foi um disco. Eu não sei, vocês pegaram nessa época. Eu acredito que se ele foi tão impactante, mas parece que pra mim ele foi um disco que ele ficou mais conhecido muito depois do lançamento dele, assim, ele só foi ter o reconhecimento dele, assim, o impacto dele, muitos anos depois, né? Porque eu acho que é exatamente pelo fato do que aconteceu, de bandas como a que eu dei exemplo, ter estourado e a galera começar a procurar esse tipo de som e conhecer a banda e ver que o Godspeed, tipo, é uma banda sensacional e tal. E assim, só um relato bem legal, assim, que eu preciso falar sobre o Godspeed e o impacto que ela foi pra mim, porque a partir dela, um amigo meu falou, pô, cara, você escuta isso aqui, tem uma banda no Brasil que faz um som muito parecido. E aí ele me apresentou o Labirinto, tá ligado? Aí foi tipo, sério, cara, pô, sensacional. Aí eu fui, ele me apresentou, e aí eu fui conhecer a banda e tal. Mas foi por causa disso, assim, tipo, eu até então não tinha noção nenhuma da existência. Aí eu comecei a ouvir, comecei a curtir muito, né? Muito também por causa que, assim, foi fácil a assimilação desse estilo de som, porque eu já ouvi uma banda chamada Hopesfall, que é uma banda que é de hardcore, meio pós-hardcore, na verdade, que já me fazia coisas com pós-rock, né, na composição dela, daí ficou muito fácil, assim, quando eu ouvi o estilo e pirei, aí eu conheci o Labirinto, eu comecei a colar nos shows e tal, e tamo aqui até hoje, né? E é isso aí, galera. Esse foi, então, o Dicas Inomináveis da semana aí, com esse disco maravilhoso, tá? Lembrando, pessoal, para você continuar acompanhando a gente lá no nosso canal no YouTube, temos também no Spotify, temos em todos os streams de áudio, tá? Vai estar disponível lá toda semana, vai ter alguma coisa nova aqui, então acompanha a gente. Se não é o Dicas Inomináveis, é o episódio. Então aguarde aí os próximos episódios, que vai estar bem legal. Continue acompanhando a gente lá, compartilhe com todo mundo aí, com todos os seus amiguinhos. E é isso, muito obrigado e a gente fica aí pra próxima aí. Valeu!